barulho de cadeira no meu vídeo, eu vou ficar bravo. Então, gente, nessa segunda parte, o editor já deixou tudo previamente escrito para facilitar a vida. Então, lembram daquela aula que eu dei, que eu falei que eu tinha que fazer uma linha de raciocínio para conseguir fazer vocês entenderem o que era sujeito indeterminado e o que não era? Qual foi essa linha de raciocínio? Primeiro, voz ativa. O que é uma frase na voz ativa? O sujeito pratica a ação. Então, o Heitor jogou bola, ok? A Alice está gravando a aula. Voz ativa. O sujeito pratica a ação. E tem um outro ser, que é o objeto, que sofre essa ação, que recebe essa ação. No caso do Heitor joga a bola, a Alice está gravando a aula. Então aqui, acertou. Acertou é um verbo transitivo direto, precisa de objeto. Ele acertou. Acertou o quê? O poste. O que é a voz passiva? O que era objeto vai passar a ser sujeito. Então, o sujeito não vai mais praticar essa ação, ele vai sofrer a ação. Então, aqui, o poste recebia, certo? O poste foi acertado. Agora é um sujeito que recebe a ação. Então, Alice, Heitor, se eu digo assim, ele balançou o menino. Como é que ficaria na voz passiva? O menino foi balançado. Junto você, Heitor. Entendeu? É. Ele quebrou o braço. O braço foi quebrado. Pronto, agora deixa só o Heitor pra ver se ele entendeu. Arrancaram a grama. A grama foi arrancada. Entendeu essa passagem? Sim. Quem era objeto e sofria ação passa a praticar. Mas eu já tinha entendido antes. Ótimo. Então isso é voz passiva analítica. O que é a sintética? Eu vou pegar só a ação, acertou, vou colocar o C e o sujeito vai vir depois. O poste não é um sujeito? Ele continua sendo sujeito. Ó, você não quer ficar mais riscando pra ninguém, eu vou só riscar. Com cuidado, tá? Ó. Aqui, o poste, sujeito. Repare que eu não tô mexendo a mão, ninguém pode brincar comigo. Sujeito. Então aqui, ó, o poste também é sujeito. Bem, continua sendo sujeito, então. Continua sendo sujeito, ok? Esse C aqui, a gente chama de pronome apassivador, que é o que faz acontecer a voz passiva. Então, ó, voz passiva sintética, que é aquilo ali. Sujeito simples na frase. Sim, tá ali, o poste. Caminho de volta, dá para passar para analítica. Acertou-se o poste foi acertado. Heitor, cortou-se a carne. A carne foi cortada. Pendurou-se o quadro. O quadro foi pendurado. Assistiu-se a aula. A aula foi assistida. Essa tá errada, mas outro dia eu explico. Foi um exemplo infeliz. Dá para fazer o caminho de volta. Então o C é pronome passivador e o verbo concorda com o sujeito. Então, o que é concordar, gente? Se o verbo for para o plural, se o sujeito for para o plural, o verbo também vai. Então, por exemplo, se em vez de o poste fosse os postes, a frase teria que ser acertaram-se os postes. Então, por exemplo, aqui no caderno do meu lindo filho, tem um professor que tentou dar 5 tipos de sujeito em menos de uma semana. Vão aprender pra caramba. Ó, vende-se picolé. Foi o exemplo que ele colocou aqui. Gente, vende-se picolé. Qual é a transitividade de vender? Pede complemento? Pede, Heitor. Quem vende, vende. Eu posso chegar e dizer, eu vendi. Tem sentido completo? Se eu chegar aqui e falar, eu vendi. Não tem. Por quê? Porque, tipo, ninguém sabe que você vendeu. Isso. Então tem alguém que recebe. Então, eu vendi é transitivo, porque precisa de complemento. Eu vendi o picolé. Tem preposição ou não? O picolé. O é preposição? Não, é artigo. Então, vendi o picolé. Verbo transitivo direto. Sim. Se eu tenho, gente, verbo transitivo direto, eu já sei que não é sujeito indeterminado. É voz passiva sintética. Então, ele colocou assim, o professor. Vende-se picolé.
Picolé foi vendido. Caminho de volta. Quem vende, vende algo. Então, na verdade, não foi um exemplo de sujeito determinado. O sujeito é o picolé. Se fosse para o plural, ficaria vendem-se os picolés. Sujeito na frase, voz passiva sintética. O que seria aqui um exemplo de sujeito indeterminado? Seria, por exemplo, vive-se nesta casa. Não dá pra fazer o caminho de volta. Tipo, não tem Nesta casa é vivido. Tipo, o sujeito não aparece. O sujeito não aparece. E outra coisa, viver é o quê? Que tipo de verbo? Intransitivo. Quem vive, vive. Sentido completo. Ok? Ninguém Então é vive intransitivo. Para ser voz passiva vive sintética, alguma coisa. gente, eu não coloquei aqui. Mas tem que ser VTD. Verbo transitivo direto. Só existe voz passiva com verbo transitivo direto. Repitam comigo, vocês dois e vocês aí. Só existe voz passiva com Verbo transitivo direto. De novo, só existe voz passiva com Verbo transitivo direto. e nenhum outro. E nenhum outro. Só existe voz passiva com Verbo transitivo direto. e Nenhum outro. nenhum outro. De novo. Só existe voz passiva com Verbo transitivo direto. e Nenhum outro. então gaguejou, de novo. Só existe voz passiva com Verbo transitivo direto. e Com nenhum outro. A vice gaguejou, pô. Mentira. então vamos de novo. Só existe voz passiva Não. com Verbo transitivo direto. e Nenhum outro. muito bem. Sujeito indeterminado, gente, vai ficar com todos os outros. Todos. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Vai ficar com todos os outros. Então, o professor podia ter colocado vários exemplos. Vive-se nesta casa, o verbo é intransitivo. Se é intransitivo, sujeito indeterminado. E se for, vive-se nessas casas, tá certo. Porque não tem sujeito na frase. Então, o verbo não concorda com o sujeito. Precisa-se de ajudante. Falei pra vocês que esse verbo precisa, verbo precisar, aparece muito em exercícios, em provas e tudo. Então, essa é a lógica. Filho, você entendeu? Entendi. Você entendeu por que seu professor te ensinou errado? Sim. Por quê? Tenta explicar com as suas palavras. Ok. O Mostra o Heitor. professor ia passar sujeito indeterminado. Só que os exemplos que ele usou estavam errados porque ele acabou usando voz passiva sintética. Ótimo. E ele já tinha explicado transitividade verbal? Não. Pois é. Então, geralmente, os professores começam... Fica nós dois aqui. Tô terminando. Começam pelos tipos de sujeito. E sem transitividade verbal, não dá para explicar voz passiva sintética e essa diferença que existe entre ela e o sujeito indeterminado. Então, assim, o certo mesmo é começar explicando a transitividade verbal. Porque senão, depois, para desfazer essa confusão aqui na cabeça de quem aprendeu errado, é difícil. Então, só existe voz passiva com Verbo transitivo direto. e Nenhum outro. espero que vocês estejam repetindo aí também. Beijo, depois eu gravo os exercícios para vocês.